E aí, pessoal, a gente tá hoje aqui nessa segunda aula e eu vou passar para vocês agora como criar um novo arquivo, que tipo de arquivo e algumas outras coisinhas. Vamos aqui em arquivo, novo. Se vocês tiverem copiado uma imagem e ela estiver na área de transferência, já vai aparecer aqui as pré-definições dessa imagem. E aí você cria o arquivo exatamente do tamanho dela. Mas se você quiser imprimir uma imagem, por exemplo, tem aqui os tamanhos padrão de papel. Por exemplo, papel internacional tem aqui o tamanho A4, A5, A3, A6 e outros padrões. Eu vou deixar como A4. Aqui a largura está em milímetros, você pode escolher centímetros, polegadas, etc. A resolução eu sempre deixo em 300, mas para impressões pequenas, a partir de 75 pixels por polegada já dá. E as cores você tem que deixar em CMYK para impressão, que são as cores da tinta da impressora. Aqui você pode dar um título, mas você pode colocar esse título depois também. E você dá OK aqui para abrir o seu arquivo. Caso você queira mudar a rotação, né? Se você quer que essa imagem seja horizontal, você vem aqui em imagem, rotação de imagem e 90 graus horário ou anti-horário e você muda essa configuração. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a seleção de uma imagem. Eu vou te mostrar alguns sites que eu uso para quem gosta de fazer montagens, quem vai usar imagens que não foram capturadas por si mesmos. Eu recomendo esses dois sites, que é o Freepik e o Pixabay. Eu já tô com uma imagem aqui que eu vou modificar com vocês. E esses dois sites, eles têm imagens que já são tratadas e imagens sem direitos autorais. Então, mesmo que você pegue uma imagem de uma pessoa, você poderia usar para venda e tudo mais, para fazer cartazes, o que você quiser, sem ter problemas, porque esses são bancos de imagens. Então eu vou baixar essa imagem aqui dessa estátua de Buda. Aqui vocês podem escolher o tamanho da imagem, né? Eu acredito que o tamanho máximo ele seja para a versão paga do site. Então eu vou escolher esse HD aqui mesmo, 1920 por 1280. E aí você não precisa se registrar, você clica em download e faz isso daqui. E baixa. E ele já baixou aqui pra mim. Aqui eu venho em arquivo e inserir. E eu procuro aqui nas minhas bibliotecas, né? No caso eu vou em esse computador porque ele foi feito o download e procuro essa imagem. E aí é só inserir. Ela vem com essa configuração. E para você deixar do tamanho do fundo, você pega nesses cantinhos aqui, segurando o Shift para ela não distorcer. E vai puxando até ela ficar do tamanho. Se eu quisesse essa imagem na totalidade dela, sem cortar nada, sobraria esse espaço, se eu fosse imprimir em uma folha 4. E aqui é só confirmar. E agora pensando, caso você tenha tirado uma foto de uma escultura, por exemplo, dentro de um ateliê, e você quer montar um portfólio que tem essa imagem, mas tem muita informação no fundo que rouba a atenção. Então, o que você pode fazer? Tem mais de uma opção. Mas primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui do lado
que tem duas camadas, certo? O plano de fundo e essa imagem que a gente acabou de inserir. Ela vem como uma imagem inteligente, ela não permite que a gente faça modificações direto em cima dela. Isso daqui você pode mudar depois, caso você queira configurar as cores dela, por exemplo. Mas a gente não vai mexer nisso agora. Mas caso vocês queiram tornar um objeto inteligente uma camada normal, vocês clicam com o botão direito e rasterizar a camada. Pronto, desaparece aquele símbolo. Eu vou dar só Ctrl Z para voltar essa ação. E eu vou começar a fazer a seleção pra gente. Tem várias opções do que a gente pode fazer aqui. As ferramentas de seleção, elas ficam nessa parte superior. Essas três aqui são ferramentas de seleção. Essas aqui de cima, elas têm formatos pré-definidos. Eu geralmente não uso muito elas. Aqui embaixo a gente tem a ferramenta de laço, que forma um desenho contínuo. Se você escolher ela e clicar em cima da imagem, aonde você passar vai formar essa seleção, independente do formato. Ctrl D, você consegue cancelar uma seleção. A ferramenta de laço poligonal, ela forma quinas, ela forma linhas retas. Então eu vou partir aqui de fora da imagem e vou selecionar só esse chão para vocês verem. Olha, eu vou fechar ela aqui, porque foi muito fora dessa linha. Agora sim. Vou clicar aqui no cantinho, não preciso ficar segurando para usar essa ferramenta. Eu só clico aqui na quina, onde eu quero que ela faça uma dobra nessa linha. E aqui. Você pode selecionar para fora da imagem, não tem problema. Mas nessa ferramenta você tem que juntar as duas pontas, aonde você começou e onde você está terminando, para fechar essa seleção. Eu vou criar uma nova camada, aqui embaixo, nova camada. E vamos supor que eu queira trocar a cor desse chão, mas eu não quero pegar essa escultura. Então eu vou escolher essa ferramenta de seleção rápida. E como é que ela funciona? Ela funciona a partir de cores. Ou seja, a diferença de cor dessa estátua para o fundo é que torna possível que eu selecione ela. Se dois objetos tiverem cores muito próximas, se torna mais difícil de selecionar. Eu vou aumentar aqui com os colchetes. E tá vendo que tem um símbolo de mais aqui no meio? Se eu apertar Alt, ele vira um símbolo de menos. Então eu retiro dessa seleção. A parte selecionada é essa aqui de baixo. Então eu quero retirar essa parte dessa seleção. Então eu aperto Alt e simplesmente clico em cima. Opa, o problema é que eu tô na camada de cima. Eu preciso estar na camada da imagem. E aí você vai clicando até ele selecionar. 2 cliques eu já consegui selecionar toda a parte de baixo. Agora, voltando para a camada de cima, eu vou pintar esse chão. Então, eu vou escolher o balde de tinta. Você pode apertar a tecla G também, é um atalho. E eu vou escolher uma dessas cores que tá aqui mesmo. Eu vou escolher um cinza. Apertando Alt com o balde de tinta ou com o pincel, ele vira esse conta-gotas. E qualquer lugar que você clicar, você vai selecionar a cor específica daquela região, mesmo que você não esteja na camada da imagem. E aí eu escolhi esse cinza e eu vou pintar esse chão. Fica extremamente estranho, né? Mas a gente vai dar um jeito nisso. Agora eu vou mudar essa seleção para o fundo, apertando o atalho Ctrl Shift I. Então eu inverti essa seleção. Agora o que está selecionado é esse fundo aqui.
E eu vou retirar a parte do Buda de novo, com a seleção rápida. Então eu vou fazer a mesma coisa, apertar Alt e retirar essa parte do Buda. Lembrando que tem que estar na camada da imagem, porque senão ele seleciona tudo, né? E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das outras ferramentas de seleção. Agora vamos para a ferramenta laço. A ferramenta laço magnético, ela funciona de uma forma parecida com a seleção rápida. Ela é como laço poligonal, você vai clicando e ela vai formando uma espécie de linha, mas a laço magnético, essa linha ela vai grudando nas bordas da figura, a partir da diferença de cor. Eu não gosto muito dessa ferramenta, eu acho que fica muito recortado. Mas então vamos usar a ferramenta laço para refinar essa seleção. Então apertando a tecla Alt, lembrando que para você dar zoom e tirar, você aperta Ctrl Alt e rola a bolinha do mouse. E pressionando o Alt com essa ferramenta de laço, você retira a parte da seleção. Então você pode ir retirando, no caso aqui, porque ele não está selecionado, que está selecionado ao fundo. E com a tecla Ctrl você adiciona. Como esse fundo também é cinza, também é claro, essa ferramenta de seleção rápida tem um pouco mais de dificuldade, mas você pode usar ela também. Se você diminuir ela e for clicando, você consegue uma borda mais refinada. Mas mesmo assim dá para usar o laço em algumas partes que essa ferramenta tem dificuldade, como aqui na pontinha da cabeça dele e algumas partes assim que não são muito constantes. Bem, agora a gente vai fazer a mesma coisa com o fundo. Vamos escolher o balde de tinta e pegar uma cor aqui do fundo e pintar o fundo inteiro com essa cor. Vamos escolher uma cor mais clara. E aqui na camada de cima a gente pinta. Ctrl D para tirar a seleção. E aqui, nessa aba de camadas aqui em cima, tem essa opção que tá o modo de camada, tá como normal. Se você clicar, você vai ver que tem várias outras opções. Eu gosto de clicar de novo, ele fica com essa borda azul e eu consigo ir passando com as setinhas do teclado. Então você muda o modo de mesclagem dessa camada. Isso cria efeitos muito interessantes. Cor, saturação, matiz, dividir, subtrair. Algumas simplesmente vão sumir a imagem dependendo da cor que você colocou em cima. Mas cria efeitos muito diferentes com esses modos. É muito difícil de prever o que vai acontecer. Depende muito da imagem que está embaixo e da cor que você escolheu. Mas cria possibilidades muito interessantes de edição. Eu gostei desse multiplicação. Desse sobrepor é interessante também. O zoom direto também gostei. Eu acho que eu vou deixar esse daqui, em matiz. Você pode aqui na opacidade diminuir ou aumentar. Não faz tanta diferença nesse modo que não é tão diferente, mas por exemplo esse dividir.
Se eu diminuo a opacidade, ele fica mais suave, esse efeito. Tava aqui em matiz e eu vou voltar para esse modo. O interessante é que como só o fundo tá selecionado aqui, você pode agora usar a seleção rápida nessa camada e selecionar todo o fundo. Deixa eu aumentar aqui. E aí não tá selecionada a figura, que é a parte que tá vazia nessa camada. Outra coisa que dá pra fazer é você borrar esse fundo. Você vem aqui em filtros. Só que isso você tem que aplicar direto na imagem. Desfoque. E como ela está com um objeto inteligente, não tem como aplicar o desfoque direto nela. Então a gente vai rasterizar a camada aqui com o botão direito, rasterizar camada. E aí a gente vem aqui de novo em filtros. O desfoque e o desfoque de campo, que é o que eu mais gosto. E aqui ele cria essa bolinha. Você pode arrastar ela para onde você quiser e criar outra simplesmente clicando em outras partes. Vou criar 3. Se você clicar de novo em cima da bolinha, você consegue posicionar quanto de desfoque você quer naquela região. Então eu vou aumentar o desfoque aqui no fundo. E vou deixar esse desfoque um pouco menor aqui na frente. E aí você aplica sobre a imagem com OK. E aperta Ctrl D para cancelar essa seleção. Então você pode deixar esse fundo um pouco mais borrado. O que mais você pode fazer? Você pode mudar o equilíbrio de cores também dessa imagem, vindo aqui em ajustes, níveis, e mexendo nesses níveis para deixar o fundo um pouco mais escuro e a escultura mais em contraste com esse fundo, se você quiser. Assim eu acho bem interessante. E se você quiser centralizar essa imagem, tem 2 formas que você pode fazer. Você escolhe a imagem e o fundo também, essa camada que a gente criou, para que elas não fiquem diferentes uma da outra, e aperta Ctrl T, que aí você pode expandir a imagem até que ela fique centralizada da forma que você quer. O que é bem interessante por causa da impressão. Você pode colocar os ajustes tanto em cima quanto abaixo dessa camada que você criou. Isso pode dar uma certa diferença. Nesse caso não é muita. E quanto ao tamanho da imagem, a gente também pode cortar o fundo. Vocês estão vendo que tem essas réguas aparecendo aqui. Se no seu não estiver aparecendo, você pode ir em visualizar e réguas, ou você pode simplesmente apertar Ctrl R. Outra coisa que você pode fazer com as réguas, só de você clicar em cima dela e puxar, você vai criar uma linha, que você pode criar uma margem, por exemplo, aqui de 2 centímetros. E essa linha vai ficar marcada, porém, quando você salvar a imagem, ela não vai aparecer. E se você quiser cancelar essas linhas, você pode apertar Ctrl H e apertar de novo e elas voltam. Ou se você quiser jogar ela fora mesmo, você aperta Ctrl e puxa de volta para cima da régua. Você pode até trocar o fundo de uma imagem fazendo esse mesmo processo de seleção. Porém, você pôr um fundo infinito branco, por exemplo, geralmente não fica muito bom.
porque a luz e as cores que estão na volta do objeto, da pessoa, ou seja lá o que você estiver selecionando, geralmente influencia na cor. Então, quando você muda esse fundo, ele fica disparelho, assim, não fica interessante. Por isso, você pode mudar a cor, mas tentar não fazer isso de uma forma brusca. E aí, pessoal, eu me lembrei que tem algumas diferenças aqui no Photoshop 2019 que eu vou mostrar pra vocês, né? Quando vocês vêm criar um arquivo aqui, aí não se incomodem com a música de fundo aqui do vizinho, por favor. Vocês podem criar opções de fotografia, opções de pinturas, né, de arte e ilustração. Então ele tem mais opções do que aquele Photoshop CS6. Então você tem as opções dos tamanhos, né, A4, A5, etc. Você tem opções de fotografia, né, de 2x3, de 4x6, e assim por diante. Essas opções têm 300 dpi, ou 300 pixels por polegada, né. Você tem, enfim, diversas opções e opções para web, que você consegue HD, Full HD e etc. Opções comuns na web, né? E aí você pode escolher uma opção da web, por exemplo, ela só vai ter a opção de cor de RGB, porque ela é para ser exposta na internet. Mas se você escolher de fotografia, por exemplo, como ela pode ser impressa, você tem outras opções, como o CMYK. Eu vou escolher uma opção da web mesmo, de 1920 por 1080, e vocês vejam que a resolução está em 72, que é uma resolução ok para a imagem da internet. Mas se vocês quiserem uma qualidade maior, vocês podem colocar aqui em 300 e colocar em criar. Deixem a opção de artboard selecionada. Eu vou já explicar o que é e vocês podem escolher a orientação, se ele é vertical ou se ele é horizontal, né? E aí vocês criam. E aí vocês vejam que aqui em cima tá escrito artboard, né? Então, vocês conseguem tanto clicar nessa ferramenta que vem aqui em cima e criar um quadrado de artboard, ou vocês podem pegar qualquer ferramenta, né, e começar a trabalhar nesse artboard, fazer o que vocês quiserem, e depois virem aqui nessa ferramenta de novo, que é a Artboard Tool, e criar um quadrado, né, de artboard com o tamanho que vocês quiserem, assim. Ou se vocês não quiserem fazer isso, vocês clicam aqui em artboard, onde está escrito, ou aqui, né, nas camadas, onde tá a preferência do artboard, como se fosse um grupo de camadas, e aí ele vai aparecer esses maisinhos, e você pode criar um artboard idêntico a esse, para baixo, para cima ou para os lados. Eu vou criar aqui para baixo. E aí eu tenho o artboard 2. Então, se vocês estiverem com uma série de imagens que vocês querem editar e vocês querem estar ali sempre vendo, né, elas, vocês podem criar, por exemplo, uma sequência de 3 imagens, né, inserir elas dentro de cada artboard. Eles funcionam separadamente, né? Essas layers aqui, elas só existem nesse artboard 1. Se você clicar no artboard 2 e criar uma camada, ela vai criar aqui dentro e ela vai ser independente do artboard 1 e do 3. Tá? E isso daqui funciona para você não ter que fazer outro projeto para fazer uma série de imagens. Você pode fazer tudo no mesmo projeto, tá? Vocês podem fazer várias imagens, mas isso depende um pouco, né, da capacidade do computador de vocês. Às vezes vale a pena fazer outros arquivos e tudo mais. E eu vou aqui no Artboard 2, criar uma imagem. Opa, criando 3. Vocês podem só arrastar se quiserem. Eu vou colar uma imagem qualquer aqui, que eu tinha selecionada.
E aí eu vou transformar essa imagem, né, o tamanho dela. Então vocês apertam Ctrl T, só que diferente do outro, você não precisa apertar Ctrl, né, para essa imagem crescer ou diminuir proporcionalmente. Só de você puxar ela já vai vir de forma proporcional, sem você ter que clicar em nada, tá bem? Se você apertar Alt, ela vai crescer e diminuir a partir do centro, né? Porque sem apertar Alt, ele vai a partir do campo que você está clicando. Apertando Alt, ela diminui e aumenta a partir do centro, que é o atalho Ctrl Alt no outro Photoshop, né? No CS6. E com o Ctrl, você distorce a ponta específica que você estiver grudando, né? E aí, o Ctrl Z também ele funciona de forma diferente. Eu vou passar aqui o pincel com várias vezes aqui em cima dessa imagem, só para mostrar para vocês. Ó, só com Ctrl Z ele continua, né, excluindo. E Ctrl Alt Z, na verdade, ele desfaz, né? Deixa eu fazer a mesma coisa de novo. Se eu apertar Ctrl Alt Z, ele vai fazer e refazer só uma vez a ação. E basicamente são essas as diferenças mais importantes, né, do Photoshop CS6 para o 2019, né, as funções que ele tem a mais e que são um pouquinho diferentes. Então, para salvar, é bem simples, né, como sempre, você vem em arquivo, salvar ou simplesmente aperta Ctrl S, dá um título para essa imagem. E escolhe a forma e o lugar onde você quer salvar, dentre suas bibliotecas. E se você quer salvar no formato Photoshop para você voltar e editar de novo depois, você pode salvar assim e depois apertar Ctrl Shift S para salvar como, ou vir aqui em salvar como, e salvar em outro formato, como JPEG ou PNG.